agradecer a presença de todos. Luciane, que foi uma orientadora incrível. Esse ano eu tive o prazer de trabalhar com ela. Luísa, com quem eu iniciei esse trabalho, a gente, lá em pesquisa de comunicação, iniciou essa pesquisa em março, professor de tantas disciplinas. Quero agradecer também minha mãe, meu marido, os meus amigos que estão aqui. Bom, nós vamos falar sobre as notícias urgentes, especificamente no Twitter, mas antes, o que são as tais notícias urgentes, né? Elas são mundialmente conhecidas como as breaking news, aquelas notícias tão importantes que elas quebram a rotina do noticiário, elas concentram a atenção de toda a redação, dos jornalistas, e elas precisam ser levadas ao conhecimento do público imediatamente, né? Elas têm um caráter, na maioria das vezes, catastrófico, ou um impacto sobre um grande número de pessoas. E talvez no Brasil a experiência, elas sempre foram apresentadas de uma maneira muito característica, e talvez no Brasil a experiência mais conhecida seja essa. Quem nunca teve um mini infarto, né, com o plantão da Globo, que é quando acontece um fato muito urgente, muito importante, e a programação, seja o que estiver passando, ela é interrompida para que o jornalismo consiga trazer esse alerta de algo que acabou de acontecer, né? Mas esse modelo ele foi transposto para a internet, ele foi adaptado para a internet nesse formato, ainda com a logomarca dos veículos, né, de comunicação, com urgente evidência, numa maneira que os veículos consigam se diferenciar nas timelines das demais notícias, dos posts, dos memes, das brincadeiras entre os amigos. Os veículos de comunicação, dessa forma, eles sinalizam que aquele conteúdo ele precisa de mais atenção dos usuários, né? Entretanto, se o plantão da Globo ele é raro, ele aparece, né, ele não aparece com tanta frequência, na internet ele aparece sempre, a ponto de virar brincadeira entre os usuários, como o Lucas, que dá essa importante informação: estou solteiro, caso ninguém saiba. Essa montagem com o post do G1 com a logomarca. E o Stênio, que avisa a Folha que ela estourou o limite dos urgentes no mês. Se ela quiser, ela precisa se tornar um assinante para continuar usando os urgentes, né? Isso me inquietou e eu fiquei me perguntando, afinal de contas, o que é urgente para o webjornalismo? Existe um critério, o jornalismo, tanto na seleção dos fatos, quanto na apresentação dos fatos, ele tem critérios eles classificam, ordenam a notícia. Então, para isso nós buscamos analisar em que momento da narrativa jornalística ele é utilizado. Para isso nós realizamos a análise de conteúdo da cobertura de um importante evento do país, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF e dos fatos subsequentes que culminaram na sua prisão. Nós também realizamos uma análise quantitativa das interações, curtidas, comentários diretos no post, das postagens da Folha, do Estadão e do Globo, para entender se essa estratégia de chamar a atenção ela é eficaz. E fizemos a revisão bibliográfica. Na nossa fundamentação teórica, nós falamos sobre a relação entre a mídia política, como não poderia deixar de ser. O ex-presidente Lula é uma figura política muito importante, que tem uma relação muito próxima com a mídia desde os tempos que ele era um líder sindical lá em São Paulo, né? E ao longo de toda a carreira política. E nós discutimos muito sobre essa relação, que ela é de uma dependência, que é de uma cooperação por um lado, mas que também é de uma disputa pelo poder simbólico da nação, poder desse poder simbólico sobre a população. Eles disputam a
ali, às vezes eles usufruem da popularidade um do outro, mas também vira e mexe, um acusa o outro de distorcer os fatos. Nós também estudamos a notícia como narrativa, né? Como que o jornalista, ao selecionar os fatos, a determinar quem vai a campo, quem vai falar, essa reordenação, essa reconfiguração do acontecimento, inclusive alterando a ordem cronológica das coisas, ele faz uma narrativa a partir da realidade, não é ficção, ela é passível de conferência, ela é baseada na realidade, mas ainda assim é uma narrativa que reforça os mitos da sociedade. E um deles é o que o crime não compensa, que a lei é para todos, que a corrupção ela deve ser punida. Nós falamos sobre esse urgente, que aparece nas redes sociais, não como o plantão da Globo, para chamar atenção, também aparece para chamar atenção de algo que acabou de acontecer, mas na maioria das vezes ele aparece como o clímax do noticiário. Ele ainda em eventos agendados, eventos previstos, que estão sendo com uma cobertura extensa e no que nós chamamos de tempo real, o urgente ele aparece, muitas vezes até na conclusão das narrativas. Então, estudamos essa apropriação do urgente, adaptando para o ambiente das redes sociais, e falamos também sobre o Twitter, que acaba se tornando uma ferramenta de trabalho dos jornalistas, seja para ter contato com as fontes, para saber os assuntos do momento, seja para distribuir a notícia e fazer com que ela recircule. Nós analisamos 6 dias, foram... inicialmente era para ser um dia antes do julgamento e depois, mas os fatos se desenrolaram, acabamos estendendo aí 6 dias e encontramos nesse período 6 episódios que eles não aparecem em ordem cronológica. O primeiro deles é o julgamento, o segundo a ameaça, as manifestações, a ordem de prisão, a resistência e a prisão. Nós vamos falar um pouquinho deles brevemente agora. O julgamento é o start, é a complicação inicial da nossa narrativa, né? Opa! Apertei errado aqui. É a complicação inicial da narrativa. O ex-presidente Lula havia sido condenado em 2 instâncias. Ele havia sido condenado em 2 instâncias, corria o risco de ser preso, e a defesa dele recorre ao STF pedindo um habeas corpus até que a questão da 2ª instância seja resolvida pelo STF. Né? Havia um parecer antigo de que um condenado ele não podia ser preso até que todos os recursos fossem esgotados. Esse parecer mudou em 2016, permitindo que pessoas como Eduardo Cunha e outros poderosos fossem presos, e o ex-presidente corria risco de acabar na mesma situação. Então, os jornais criam ali uma grande expectativa, há uma cobertura em tempo real do julgamento, e o urgente aparece em 2 momentos. No voto da ministra Rosa Weber, que era considerado fiel da balança, quem ia desempatar o julgamento, então, ainda na tarde do dia 4, faltando 5 ministros, se eu não me engano, para terminar o julgamento, eles davam como resolvido. E na conclusão do julgamento, quando a ministra Carmen Lúcia dá o voto, encerra a votação. Esse episódio ele se estende até o final do período analisado, porque as pessoas analisam quem serão os próximos condenados, como que isso vai ter um efeito cascata sobre os outros investigados na Lava Jato, e como um grande símbolo de combate à corrupção. Né? Nem o Lula, que tem essa força narrativa tão grande, está imune a ser condenado e preso.
Esse episódio ele não estava previsto, foi uma surpresa. Na noite anterior do julgamento, os militares vão ao Twitter para dar declarações um tanto controversas, né? Que foram consideradas como ameaças, uma espécie de pressão ao STF para que ele não desse uma decisão favorável ao ex-presidente Lula. Então, ali nesse episódio urgente não aparece. Ali os picos são as declarações dos generais e os editoriais dos jornais condenando as declarações. Outro episódio que vai todo o corpus analisado são as manifestações. As pessoas se mobilizaram, foram para as ruas contra e a favor do ex-presidente, mais intensamente ali nos episódios que vão se seguir, mas foi muito intensa essa mobilização da sociedade. Os picos ali de interações são quando um militante foi agredido, um manifestante foi agredido na porta do Instituto Lula, acabou tendo um traumatismo craniano, o quadro se complicou e as pessoas se condoeram. Quando os manifestantes vão até o prédio da ministra Carmen Lúcia para limpá-lo, ele havia sido pichado de tinta vermelha na noite anterior. E quando o dono de um clube de striptease distribui cerveja grátis, as pessoas comentaram bastante. Esse episódio talvez seja o mais inesperado, embora já houvesse uma especulação de quando ele fosse acontecer. No final do julgamento, com a decisão desfavorável, a defesa do ex-presidente Lula recorre novamente ao TRF4, a segunda instância. E o presidente do TRF4 dá uma declaração de que esse recurso demoraria cerca de 30 dias. Então começou uma especulação, quando vai ser preso, ele vai ser preso, quais são os próximos passos a serem tomados, mas o juiz Sérgio Moro foi célere, né? 19 minutos após receber a notificação do STF, ele dá a ordem de prisão e foi um fuzuê, né? Na internet, todos os memes possíveis, todas as análises, os comentários, e, como vocês podem ver, o urgente aparece bastante, né? Ele aparece ali com a ordem de prisão. Depois ele aparece quando o ex-presidente Lula aí recorre ao STJ e o STJ nega o habeas corpus. Ele aparece novamente quando a defesa do ex-presidente Lula recorre ao STF e quando o ministro Edson Fachin nega o pedido. E o episódio anterior gera uma nova complicação. O juiz Sérgio Moro dá 24 horas para o ex-presidente Lula se entregar, ele vai a São Bernardo do Campo, o prédio é rodeado de manifestantes e ele não se entrega. Então nós temos uma resistência a essa ordem de prisão. O urgente aparece, também tem bastante urgente. O urgente ali aparece com a notícia na quinta noite de que ele não deve se entregar. O prazo para ele se entregar é na sexta à noite, os jornais antecipam que ele não vai. Na terça-feira à tarde, o Estadão fala que ele só vai se entregar no dia seguinte, no sábado. Depois, o ex-presidente Lula decide fazer um evento, uma missa em homenagem à Dona Marisa Letícia, que faria aniversário. E o urgente ali aparece quando ele inicia o discurso. E, por último, por fim, quando ele tenta sair do prédio em São Bernardo de carro e os manifestantes o impedem. Eles cercam o carro e não deixam que ele seja preso. O sexto e último episódio é a prisão. 24 horas depois de encerrado o prazo, a presidente do PT precisa fazer um apelo à multidão. O ex-presidente decide sair a pé do prédio e se entrega. E o urgente aparece logo no início, dando
esse fechamento. Finalmente ele está preso, depois são só curiosidades, o que ele vai jantar, se ele vai assistir ou não o jogo do Corinthians. Bom, o que nós conseguimos perceber? Os urgentes, eles são os picos das interações sempre. Eles são os mais curtidos e os mais compartilhados nos 4 episódios que eles aparecem. Entretanto, eles não são os mais comentados. Os tweets mais comentados são declarações polêmicas. São declarações do MST, do apresentador Luciano Huck. As pessoas ouvem, ou leem, né, melhor, leem uma declaração, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, e elas encontram naquele ambiente do Twitter o espaço adequado para também manifestar suas opiniões. E o coleguinha que lê o comentário, ele também encontra ali um espaço, são 280 caracteres para todo mundo, e isso gera um efeito em cadeia, gerando um debate nas redes. Aí nós vemos os mais comentados, o comentário do ministro Gilmar Mendes de que ter um ex-presidente condenado é muito ruim para a imagem do Brasil. Da Folha é o comentário do líder do MST de que ele pretende ocupar todos os prédios públicos e tocar fogo na Globo. E do Estadão é o caso do homem que sofreu traumatismo craniano na confusão na porta do Instituto Lula. Os mais compartilhados dos 3 episódios, dos 3 veículos, são urgentes, né? A determinação no Globo e no Estadão é a ordem de prisão do juiz Sérgio Moro, e da Folha quando o ex-presidente decide não ir a Curitiba. Nos mais curtidos nós temos 2 urgentes ali, a determinação, a expedição da ordem de prisão e a conclusão do julgamento no Globo, e só a Folha que destoa, que é essa reunião de militantes para ir lá limpar o prédio da presidente do STF. Nessa narrativa jornalística, nós encontramos os elementos das narrativas literárias, né? Existe uma sequência de uma complicação que gera uma ação, que gera um resultado e uma conclusão, né? A principal complicação é o julgamento, depois que gera a ordem de prisão, gera uma nova conclusão, uma nova complicação que é a resistência, e o resultado é a prisão. E a conclusão, embora já esteja mais ou menos encaminhada, a gente vai acompanhar aí durante um tempo, né? O que os próximos processos do ex-presidente Lula, como que isso vai se desenrolar, se o STF vai votar ou não a questão da segunda instância. Nós encontramos personagens muito marcados, o ex-presidente como o protagonista, com vários antagonistas ao longo dos episódios, e os conflitos muito marcados, seja entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro, entre ministros do STF com visões diferentes, manifestantes pró e contra o ex-presidente Lula. Dos 26 urgentes que nós encontramos, 23 marcam esses momentos-chave. A narrativa já está acontecendo, é um caso que já está se desenrolando no noticiário, e ela vem como, olha, esse é o momento para prestar atenção. E nós notamos também que essa imagem, ela não aparece nos sites, então ela é uma estratégia exclusiva para as redes sociais. Bom, é isso. Muito obrigada. Vamos lá, você travou os 20 minutos. Obrigada. Fique à vontade, tome nota do seu trabalho que falar. Sim. Muito obrigado primeiro pelo convite. Agradeço também a Hugo e a Gestão Luiza. A gente vai trocar experiência juntos aqui. Legal que seus colegas estão aqui, mas também que sua família está, seu marido, sua mãe. Eu sempre digo que é legal quando a família vem, porque assim,
cara, esse povo passa, a gente rouba vocês 4 anos da família, no caso da Rona foram 14, não é? Estou orgulhosa por isso, porque a gente tem motivo para isso. Rona, esse seu trabalho é lindo, essa é a verdade. Até estava comentando com a Lu, vou falar com você, mas depois a gente conversa juntos. O capítulo de mídia e política, que para mim é excelente, eu quero usar na bibliografia da disciplina de jornalismo político. Gostei pra caramba e gostei de ver as discussões que a gente fazia lá na disciplina aqui, e você faz isso muito bem, até na definição de política, quando você fala que o termo política aqui vai ser usado de uma forma mais restrita, quase que a política partidária, não num contexto maior, que talvez fosse o mais propício para a cidadania, e talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e a gente vai batendo papo, tá? Eu não tenho grandes observações sobre o seu trabalho, se a gente estiver conversando, dialogando, de como essa coisa da política limitada à política partidária prejudica a nossa sociedade, né? No mesmo contexto, você traz a coisa da palavra difícil, espetacularização da figura do agente político. Da figura do agente político, né? E a gente vê isso, por exemplo, num exemplo desses dias, do filho do presidente eleito que vai para os Estados Unidos, está a mídia toda atrás do cara, sabe? Que culpa temos nós, como agentes de comunicação, nesse processo que transforma o político naquele ser que está longe da gente, não é um ser normal. Quando a gente pensa em político, a gente pensa sempre em alguém que está caminhando acima da gente. Quando no conceito real de política, a política é do cotidiano, é do convívio. Dar bom dia é um ato político. Então, quando a gente transforma a política nessa coisa só da política partidária, o resultado é desastroso, né? A gente vê isso, não estou falando nem de resultado eleitoral, mas de cidadania mesmo. Porque democracia dá trabalho, essa é a verdade. Se tem uma coisa que a democracia exige, é participação. E aí a gente não quer, né? A gente quer se limitar a achar que de 4 em 4 anos eu estou votando e cumpri minha missão, e aí se o cara que eu elegi, daí foi eleito, foi o que eu votei, ótimo, eu quero que ele me beneficie pessoalmente. Se não é, eu posso cobrar tudo porque eu não tenho culpa daquele cara que está lá, ele não me governa, não me representa. Isso não existe. Eu posso não me sentir representado pelo próximo presidente, mas ele vai me representar sim. Então, essa é uma discussão interessante. Porque é assim, a democracia exige, quando a eleição é democrática, a gente pode, nessa específica, questionar, e esse questionamento judicial vai haver em relação ao uso de ferramentas para disciplinar notícias eletrônicas, se isso é ou não, foi ou não uma eleição democrática, mas isso não cabe aqui, não cabe no seu trabalho. Né? Mas achei muito interessante essa discussão que você faz ao longo de todo o capítulo. Você fala da cobertura da... Minha letra é ótima, né? Cobertura responsável do partido. E eu queria saber de você, o que você pensa em nós, como agentes de comunicação, jornalistas, que estamos, por exemplo, seguindo o Carlos Bolsonaro lá na viagem lá nos Estados Unidos, de que forma a gente reforça esse discurso que política é só política partidária? Eu acho assim, a cobertura política ela é muito voltada a personagem, né? Quando ela deveria ser da proposta. E o nosso presidente eleito seja talvez a maior representação disso, porque ele foi eleito e a maioria das pessoas não sabem quais são as propostas dele. Muito vagamente do que ele propôs no plano de governo que ninguém leu. Mas a gente fica, né? A mesa do café da manhã do Bolsonaro, a viagem do filho do Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro. Quando a gente devia estar discutindo mais profundamente as ideias do que esse cara propõe para cada área, em cada ponto, e assim a gente descobriria, eu imagino, grandes quadros dentro dos partidos políticos em cada área. Eu imagino que dentro de um partido grande como o PMDB, por exemplo, existam quadros que saibam falar bem do meio ambiente, que tenham boas propostas para isso. E a gente não sabe quem é esse cara ainda, que ele está perdido lá dentro. Quem destoou nos últimos anos, eu só consigo lembrar de Marina Silva, né, que tem isso como uma bandeira forte. Mas eu imagino que dentro dos partidos políticos tem essas pessoas. Mas como a gente não está interessado em discutir, em descobrir pontos específicos, isso eu não sei se é só a imprensa
é Apostines, né? Não sei se a Exato. imprensa não quer falar, o seu público não quer saber. Eu acho que essa cobertura das ideias, saber o que essas pessoas pensam em cada área específica, e ainda que não seja o presidente eleito, mas que quem é a pessoa que vai cuidar do meio ambiente. E essa pessoa não está falando do meio ambiente. Até o ministro da Economia, ele vira e mexe, se mete em polêmica com os jornalistas e não fala da política econômica que ele pretende implantar no país. Outro ponto interessante, bem na área da provocação sobre o seu trabalho, é que você faz uma discussão interessante sobre valor notícia no webjornalismo. Eu fiquei lendo e pensei, gente, será que o termo webjornalismo vem na cara? Como o jornalismo não é, assim, é provocação mesmo, como o jornalismo não é mais em rede? Não sei se, será que não é isso um dos motivos da crise que a gente vive hoje, de achar que existe um outro jornalismo dito tradicional e um jornalismo que é feito para a internet? O que você acha disso? Eu acho que é um modus operandi diferente, né? Na Folha, o impresso e o site, o portal é diferente, mas que cada vez mais vai haver uma convergência a ponto de que não tem diferenciação. Até mesmo porque a gente não sabe até quando vai ter a Folha impressa. Exatamente. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver essa convergência maior a ponto de não existir. Eu penso isso em relação ao livro também. O livro só é livro se estiver impresso, o livro que é digital não é livro? É livro também, né? Então, eu fico me perguntando se a gente ainda deve usar o termo webjornalismo, porque parece que é uma coisa à parte, um outro processo, e quem não está fazendo um webjornalismo, quais são os meios de divulgação fora do que em rede? E não estou pensando só na telinha do celular, mas num processo maior, não é? Então, o jornalismo mudou e talvez a gente continue resistindo a isso, a aceitar que é um novo fazer e precisa ser problematizado, e nem sempre está sendo, a verdade é essa. A gente vê uma condição precária de trabalho, a gente vê os alunos que saem daqui fazendo foto, vídeo, tudo ao mesmo tempo para ganhar R$ 2.200, por exemplo, entendeu? Trabalhando 44, 50 horas por semana, aí tem plantão, aí o colega vai casar, aí tira o plantão do colega e trabalha 21 dias direto. Então, essa problematização acho que precisa ser feita, é uma discussão que nem sempre é possível aqui na academia de justiça. Tem que falar de academia também é coisa ruim, parece que a gente está separado do mundo e não está, né? Mas que essa sementinha, essa pulga atrás da orelha, que se vocês saírem daqui com ela, é essencial, que a gente tem que problematizar, a gente vai aceitando, e a profissão só vai. A qualidade Eu acho, Márcio, que a gente teve, no primeiro momento, muito assim, qualquer celular a gente faz no digital. E o que eu notei nessa cobertura, nesse período analisado, é de uma cobertura para o online muito profissional. Muito diversificada, principalmente o Estadão e a Folha, com transmissão em tempo real de qualidade dos locais, conteúdo específico para as redes sociais. O Estadão faz uma edição todo dia às 5 horas, é uma transmissão dos colunistas debatendo que é específico para as redes sociais. Eu acho que cada vez mais esse trabalho para a internet vai ser melhor qualificado, mais bem trabalhado. Joia. E aí, para concluir, que é o tema da sua proposta mesmo, que é essa coisa de analisar urgente, se você conseguiu depois dessa pesquisa, com 3 grandes veículos migraram para a web, né? Se você conseguir ver critérios claros para esse uso urgente, para você, esse urgente está banalizado. Eu acho que deu uma exagerada, sim, agora, porque foi uma estratégia que deu certo. Ela chama atenção, é uma imagem visual forte. Na timeline você está correndo, vê um urgente, tende a parar. Mas eu acho que se tudo é urgente, nada é urgente. Acaba que todo mundo já tem brincadeira, como nós vimos. Assim, a gente, até discutindo com a Luciane, o critério que eu achei mais forte, que é de marcar mesmo quase uma conclusão. Olha, nós vimos falando aqui, o ministro votou, o outro votou, um argumentou, não sei o que lá. Pronto, concluímos. É quase como uma edição impressa. Concluímos a nossa apuração e estamos te entregando aqui o que nós fizemos ao longo das últimas 12 horas. É quase essa conclusão
temos aqui uma edição pronta do que vem sendo feito em etapas. Agora, é uma boa discussão, porque alguns urgentes ainda aí que apareceu, eu não acho que sejam tão urgentes, né? A gente já estava acompanhando isso há 5, 6 dias. E não dá para ver um critério claro em nenhum dos veículos, né? Não, é mais, olha, isso é muito importante. Ou isso vai vender mais, isso vai dar mais clique. Né? Isso vai dar mais clique. Isso vai gerar interação, né? Vai compartilhar, vai comentar. No fundo, é um dos objetivos do web, né? E aí, para não dizer que não falei de espinhos, tem uma besteira que eu acho que é do arquivo. Não sei se você está com a mesma cópia que a gente tem. Sim. Foi na página 67, por favor. Sim. Aí vai para 68, né? Uhum. Aí vai para 67. O seu não vai não? Vai só no meu? Não. O meu vai para 67, aí vai para 70, aí vai para 67, aí vai para 68, aí continua. Exato. Então foi impressão. Então era isso que eu queria saber, se era do arquivo. Não, se não é do arquivo não tem problema. Se foi só o meu, tudo bem. Exato. Eu tinha uma chefe, quando eu estava no FIC, a gente fazia muita publicação lá, livro, tal, um bocado de coisa, era bem legal, era bem agitada a comunicação lá. E a Osana era a gestora da comunicação, que é uma pessoa que não é da área. Cara, a gente fazia tiragem de 15 mil livros. A Osana abriu uma caixa, deixa eu ver, o livro que ela pegava tinha a montagem errada. Óbvio, gente. E ela era chatíssima, né? E em cima você não confere nada. A gente pegava os 14 mil livros que restavam e botava a equipe inteira para conferir um por um e nenhum tinha um erro. Só o dela. Então eu fui premiado, né? Então, mas por via das outras, confira o arquivo, só para ver, porque o meu vai para 67, 68, 67, 70 e tal. E aí, para concluir mesmo com elogios, achei ótimas as suas conclusões, principalmente na questão dos desdobramentos que você aponta. Você consegue visualizar o que faltou. Isso é muito legal, que é a visão de todo, de um objeto de pesquisa. Eu poderia ficar nessa pesquisa aí. Que é exatamente a sugestão, né? E a pergunta final é, como vai continuar isso aqui? E quero saber de você, se você tem pretensões de continuar. Eu discuto muito com o Mauro, né? A gente fez tudo junto na faculdade. E a gente estava no finalzinho, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um mestrado juntos. Não sei. É uma ideia. Mas primeiro que é um corpus muito grande, são 930 tweets. É muita coisa. Cada vez que eu olho para o arquivo, eu vejo uma coisa diferente. É muito interessante o uso das imagens, como a figura do ex-presidente Lula no início aparece forte, no palanque, aí depois ele vai ficando triste, a imagem vai ficando escurecida. Algumas figuras femininas, como elas são retratadas, tem um exemplo que é da senadora Gleisi Hoffmann, que ela está aparentemente desesperada. Isso é uma possibilidade. Na banca do Mauro, uma ideia que veio, que não está aqui, é ver as fontes que foram consultadas. Como que a gente escolhe, nos momentos-chave da política desse país, o Luciano Huck para comentar? Ele era a figura mais importante desse momento porque ele era a aposta da Globo, ele era a aposta de quem para ser presidente, por que ele está ali com aquele lugar de fala, quem são os outros que falam em pé de igualdade com ele. Fazer uma análise mais profunda, eu sei das limitações, eu fiz tudo com captura manual, mas com ferramentas de monitoramento de redes sociais a gente poderia ver o quanto esse alcance, porque o Twitter ele tem uma facilidade, você não precisa ter um login para acessar o conteúdo. Então, se eu mandar um link para você, você abre no celular. Então, a gente não sabe o quanto isso viajou, e eu imagino que foi muito falado além do... E é uma possibilidade. Não sei se eu vou conseguir conciliar isso com os planos futuros, mas quem sabe. Já passando para a Luísa, de novo, obrigado pelo convite. Parabéns para você e parabéns para a Lu. A gente vê o dedo da orientação claramente, né? Como eu falei na banca do Mauro, eu repito aqui, os alunos tendem a fazer bons TCCs, mas quando são bem orientados, fazem excelentes TCCs. O seu trabalho é realmente excelente.
Depois a gente vai começar, eu quero efetivamente usar esse capítulo como bibliografia do jornalismo político no semestre que vem, e aí vou ver com vocês se a gente disponibiliza o trabalho inteiro ou só essa parte, porque eu acho que vai ajudar os alunos. É muito legal ver você concluindo o curso, e depois de tanto tempo, né, você vem de outra faculdade, assim, é uma experiência de vida, na verdade, a sua construção com o jornalismo, e quero dizer que você está concluindo, na verdade, virou um papel para oficializar algo que você já é, na verdade, não é? Mas é legal que você faça isso de uma forma muito bem feita, que você fez, né? Obrigada, Márcia. Hanna, muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria receber o seu trabalho, saber que aquela sementinha lá de Pescom gerou tão belos frutos. Luciane, muito obrigada pelo convite. Gosto muito de participar das bancas da Luciane. E é com muita alegria que recebi esse trabalho e continuei alegre ao final da leitura. Claro que na televisão você tem realmente a ruptura, né, o breaking, a parada. Mas no jornal impresso, o que é breaking news, né? Você tinha que esperar o dia seguinte, né? A primeira página, né? É diferente. Mas é diferente. E a internet que é o tempo inteiro, né? Então, uma coisa que tem me incomodado muito... Desculpa. Não pode falar. Mais um problema para o conceito de clímax. Na internet que é o tempo inteiro, né? Não tem clímax. A gente, antes da internet, a gente lia ali um noticiário de manhã, os jornais, assistia um telejornal na hora do almoço, e aí de noite provavelmente a gente assistiria mais alguma coisa, alguém que pôde trabalhar ouvindo rádio ao longo do dia, mas nem todo mundo podia. Então a nossa noção de urgente era outra. Agora eu fico muito aflita, ainda mais no cenário político que a gente está vivendo, assim, cada vez que dá uma passada na timeline tem... Você fica falando, ai meu Deus, o ministro, ai meu Deus, uma medida, ai meu Deus. E será que é tudo tão urgente assim? A gente precisava realmente ter tanta notícia a cada segunda. E outro, isso mudou fazer jornalismo. Porque agora a minha qualidade é prazo. Eu tenho que postar antes e tem veículo alterando o horário de publicação, gente. Não, exatamente, mudando o horário de publicação para aparecer que postou antes do outro veículo. E qual a qualidade desse jornalismo que a gente está fazendo hoje? Porque eu faço jornalístico agora, não é mais investigar, é publicar antes, eu preciso dar. Quando eu era estudante de graduação, eu estudei teoria da comunicação e eu achei uma grande bobagem, no meio da mensagem. Isso é bobagem, isso não faz o menor sentido e tal. Mas talvez ele seja um vanguardista, embora ele não tenha escrito sobre os dias de hoje, né? Talvez a gente tenha uma questão do tempo atrás, tem meses, na verdade, aí não deu print. O G1 tinha uma manchete lá, você clica, aí tem lá um sublead falar, guarde mais informações. Então, mas eu dei, né? Eu dei. Então, essa nossa sensação de que nós precisamos o tempo inteiro nos mobilizar por cada uma das coisas, assinar as petições e urgentemente publicar, comentar, retweetar, e a coisa depois a gente... Essa tem sido uma sensação comum aos meus alunos. Eles, por exemplo, de manhã é um projeto de lei para ser aprovado. Engraçado assim. Aí todo mundo, meu Deus, o mundo vai acabar, etc, etc. E aí de tarde, não, foi arquivado. Aí você aquela... Mas agora essa outra aqui, ó. Agora essa outra, exatamente. E isso tem nos mudado, enquanto indivíduos que pensam o fazer político, que pensam a sua atuação política, né? Dentro do que você está colocando no clima, que foi uma discussão nossa em vários momentos, e sem conclusão, porque o trabalho não se acaba, mas o breaking news ele é o urgente, utilizado no começo, no start do episódio, ou ele é a conclusão igual o capítulo de novela que congela aquela imagem final. Porque na televisão, assim, rompe o noticiário, pá, caiu um avião, é o start. Caiu um avião. Aí a gente vai ver mais notícias no Jornal Nacional, mais notícias e tudo mais. Aqui não, aqui a gente vem tendo, né, o dia inteiro falando sobre aquilo, toda a expectativa é gerada. Aí vem o urgente, né? Mandou prender. Mas isso já não ia acontecer, né? Então, a gente ficou... E o clímax não da narrativa, mas o clímax por episódio, né? Então seria, sei lá, o clímax da novela, quando a mocinha se reencontra com o parceiro. Mas a cada episódio tem o seu clímax dentro daquela micronarrativa. Então, esses foram pequenos clímax dentro de cada episódio, né? Mas dentro do todo, talvez não dá para a gente identificar um só, né? Mas o que pareceu sempre foi mais na conclusão dos episódios do que no início dos episódios, né? De terminar pra cima, assim, olha, vem, aguarde os próximos capítulos. Mas é algo...
acho que a disputa de audiência é o grande fator, né? Mas esse está banalizado, né? Em qual momento? Então, se o Globo todo mundo usa urgente, então... Quem está ganhando clique mais que isso, exato. Junto com a professor Mestrado, junto com o professor Gomes, anota aí o Fábio Malini, eles têm... em algum momento. Eu achei que o Malini também tem sido muito citado, inclusive como matéria jornalística, porque ele faz umas métricas específicas para o Twitter e talvez estude nos estudos de recepção. Acho que eu não domino a técnica, mas achei que não se adequava aqui. Ela queria estar entre as metodologias, até fazer pesquisa de opinião, mas a gente falou que Muito focal. Mas enfim, então... E tem Pablo, né? Tem Pablo Telado também, que tem feito trabalhos interessantes na USP, que também vira matéria de jornal, ele vive aparecendo como fonte na Folha de São Paulo para pensar redes sociais. Repercussão e tudo mais. Bem, tive parte do meu interesse pessoal associado, que a gente pode ler mais, mas ainda com minha inquietação, estou doida para ler a dissertação de mestrado dela. Como é que a gente pode desvendar mais isso? Bem, vou pedir licença. Eu falei boa parte, porque eu interrompei, fugi um pouco o protocolo, mas discuti o interesse no seu tema, mas vou só reforçar o prazer que foi, espero que a gente tenha iniciado um coleguismo acadêmico que continue, não só pelos artigos, mas que a gente possa manter contato, né, agora profissional. Vejo um futuro muito bacana, eu acho que é uma escolha muito acertada. Letras também é bem interessante, mas a gente é mais muito dá para você dialogar as áreas, inclusive. Como parte você fez isso, né, também. Mas é com satisfação, prazer, que eu vou dar o clímax. Urgente, calma. Desse episódio, de que você está aprovada com 10, com louvor. É tudo sincero. Vocês descansam uma semana e depois a gente fala. Você brilhou mais uma vez. Parabéns. Em janeiro a gente volta a se falar. Parabéns. Ai, gente. Tá formada. Mãe, parabéns. Parabéns, mãe. Minhas informações.